Os desdobramentos do pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma, aceito pelo presidente da Câmara Federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E hoje entrevisto Ciro Gomes, de densa e extensa carreira política, tanto no Legislativo, quando foi deputado estadual, federal, quanto no Executivo, como secretário de governo, ministro de Estado e governador do estado do Ceará. Muito obrigada, Ciro Gomes, por estar conosco. Dilma tem força política para o enfrentamento desse processo de impeachment que está no começo? Eu estou gostando de que esse tumor seja lancetado finalmente. O que não era possível mais para o país era você ficar nessa agonia e a degradação da linguagem política, a chantagem despudorada em cima da mesa, envolvendo tratativas absolutamente inconfessáveis, e isso está destruindo a compreensão da sociedade sobre a democracia. O governo da presidenta Dilma é hoje indefensável, é um governo muito ruim. Agora, impeachment é uma coisa muito grave, não é uma solução para governo que a gente não gosta. Impeachment é uma coisa absolutamente exótica que só deve ser usada em casos raríssimos, quando o presidente da República comete ele mesmo, dolosamente, ou seja, conscientemente, crime de responsabilidade. E não é o caso. Bom, mas nós vamos falar sobre essa questão do impeachment, mas eu quero... O senhor falou em chantagem, né? Há quem diga que isso que o senhor chamou de chantagem era negociação política. Tanto por parte do governo como de Eduardo Cunha, cada um na defesa daquilo que era do seu interesse. Porque Eduardo Cunha tinha, sim, um poder institucional de receber ou não receber o tal pedido de impeachment, que não interessava ao governo de jeito nenhum isso. Então, quando fala chantagem, de alguma forma o governo também fazia chantagem com Eduardo Cunha. Olha lá, se você pegar o processo de impeachment, a nossa bancada não te apoia, te larga na mão. Não, Quer dizer, era uma coisa recíproca mesmo, daquela política bem de nível baixo? Negociação política é uma inerência da democracia. Agora, há limites, né, para a negociação política. O que nós estamos assistindo até ontem, anteontem no Brasil, é o despudor absoluto. Eu não sou nenhuma mocinha, né, que acabou de chegar no cabaré, não. Eu tenho 36 anos de vida pública e tenho a vivência necessária para compreender, a malícia necessária para compreender, mas nunca vi na minha vida o que eu estou vendo hoje. O Eduardo Cunha dizer que vai utilizar ou não a prerrogativa, que é dele, ok? Dependendo se vão dar a ele os votos ou não, para cobertá-lo num lugar onde ele já está absolutamente acusado, com demonstrações sobradas, né, de roubalheira, formação de quadrilha, depósito de dinheiro no estrangeiro, e o nosso governo confraternizando com esse cidadão até ontem, né? Por isso que eu digo que dentro do mal, que é uma tragédia para o país, há uma coisa boa. Nós agora vamos medir forças e é preciso defender a democracia, seu calendário, seus rituais, seus valores, e o governo precisa mudar de rumo. Isso são as duas agendas que hoje me comovem. Achei interessante falar da defesa da democracia, seu calendário, seus valores. Hoje, ouvindo o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ele também falou que é muito mais uma defesa da institucionalidade, essa reação contra esse pedido de impeachment, do que propriamente a questão do impeachment que o governo vai, a defesa só da Dilma, não é isso. É defesa da democracia e da institucionalidade. A minha pergunta é: se a Constituição prevê a figura do impeachment, há os pré-requisitos para que isso aconteça. Não existe um consenso entre os juristas do país e nomes muito prestigiados sobre os fundamentos para o impeachment. De um lado, há grandes nomes que entendem que não há fundamento, mas do outro lado, inclusive nessa autoria do pedido que foi aceito, são nomes também muito prestigiados e respeitados no país. São. O senhor pode discordar deles, mas são. Não podemos dizer que não são. Agora, a minha indagação é: em que um pedido formal de impeachment, segundo o ritual estabelecido, determinado pela Constituição, possa configurar golpe? É um pontinho e somente um pontinho, muito simples, muito claro de ser feito. Há crime de responsabilidade praticado dolosamente pela senhora Dilma Rousseff? Essa é a pergunta. Se há esse crime ou indícios de, o rito siga e prossiga, e eu sou a favor que prossiga o rito.
Porque agora não temos como nos livrar se não abrir. Constitui-se a comissão especial, a comissão vai examinar a defesa da Presidente da República e aquelas denúncias, aquelas imputações que estão feitas no inepto pedido de impeachment. Eu também outrora fui professor de direito, sem ser um jurista afamado, mas o crime de responsabilidade é muito simples de ser qualificado e não há o menor sinal disso. Porque a tal pedalada fiscal em si mesmo não é crime, bom, como tal dito no Código Penal, porque só é crime aquilo que está escrito na lei. Nullum crimen nulla pena sine lege, né? Se não há lei anterior que o defina, não há crime e, portanto, não há pena. E se houve, como de fato houve, e é censurável a prática contábil, né, de fazer os bancos adiantarem créditos, etc., etc., isto é atribuível ao secretário do Tesouro. E a pena para ele é uma multa do Tribunal de Contas, jamais o impedimento do Presidente da República. Bom, é um parecer jurídico. A sua opinião aqui, como outros que a gente ouviu aqui, claro, que se contrapõe a esse seu. Mas não é esse o nosso Maria, deixa eu fazer só uma viu? ponderação. A questão aqui é o seguinte: vale a pena a gente interromper o mandato, estabelecer a posse do vice-presidente que não tem legitimidade nenhuma e que é cupincha íntimo do Eduardo Cunha, o senhor Michel Temer, que eu conheço bastante bem? Vale a pena a gente introduzir esse elemento de instabilidade, de desrespeito à regra democrática e possível violência no meio político brasileiro? Vale a pena? Para quê? Porque o governo é ruim? Vamos pressionar o governo para que ele mude. Eu estou muito decepcionado. Mas aí não é a questão, não é essa. Se há divergência, se houve ou não houve o crime de responsabilidade, não seria um processo de impeachment porque o governo é ruim. Mas seria se houver o julgamento e a comprovação de que houve crime por essa razão. É por isso que agora, eu estou dizendo que no mal senhor... tem um lado bom. Sim, vamos definir. A crise se aprofunda, há grandes consequências. Mas a minha indagação, a quem interessa esse processo de impeachment? É a oposição? Hoje é o interessa próprio PMDB? Também, uma vez que o beneficiário imediato é Michel Temer, o presidente do partido. Ontem, a alta ou é cúpula. o PT? Quero saber do PT também. Não. Porque quando o Rui Falcão liberou a bancada do PT para votar contra Cunha, era previsível a retaliação. O PT tem uma coleção de erros intoleráveis. O PT não é imaturo. Não sabiam que isso poderia acontecer. PT já estava de olho em 2018. Mas o engano era anterior. O engano do PT é anterior. Aliás, não faltam enganos, equívocos grosseiros. Mas a quem interessa? A quem interessa hoje, há um setor golpista que conta com o PMDB do Michel Temer. Olha, a foto hoje que eu vi era o PT entregando o pedido de impeachment do Fernando Henrique a quem? Ao Michel Temer. Michel Temer era homem do Fernando Henrique e arquivou esse pedido de impeachment. E hoje eu sei o que eu estou dizendo. O Michel Temer é homem do Eduardo Cunha. Não é o inverso. Eu conheço bastante bem o que eu estou dizendo. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, o Eduardo Cunha me processou, fui na justiça, mantive o que eu estava dizendo, porque eu sei, e agora está ficando provado. E quem o Eduardo Cunha arrolou como testemunha? O Michel Temer. Mas ontem o vice-presidente Michel Temer, ele sugeriu o armistício, uma união das forças políticas, inclusive aconselhando a presidente Dilma a não polemizar com o Eduardo Cunha. O senhor não viu sinceridade nisso? Nenhuma. Ponderação? Não, nenhuma. Ponderação, a presidente Dilma tem tido além da conta, eu acho. Eu acho que ela perdeu um tempo grave, ela se permitiu ser chamada de mentirosa pelo Eduardo Cunha, porque na hora que começou a chantagem, ela tinha que ter ido ao povo brasileiro e ter dito: ó, meu irmão, eu estou aqui me esforçando, estou arrostando incompreensões, sei que hoje não estou popular porque a economia está me dando um trabalho, eu não estou conseguindo dar a vocês o que eu sonhava dar, mas estou sofrendo aqui também porque eu não consigo fazer as coisas acontecerem, porque desde o dia que eu ganhei a eleição, tem um grupo de políticos que querem me derrubar. Então eu vou pedir a vocês, já abri mão de tudo, já negociei, já troquei ministro, agora chega. Eu vou pedir a vocês compreensão, mas eu exijo que o Congresso Nacional elimine esse assunto. Ou mande para o arquivo ou me julgue. A fala da presidente ontem foi acertada? Eu acho que ela desceu onde não precisava ter descido. Como? Ela é uma mulher absolutamente honrada, é uma senhora digna, limpa. E na medida em que ela faz ironias pequenas com Eduardo Cunha, ela... Quando ela diz não tenho conta na Suíça, todo mundo não sabe minto. disso. As pessoas estão zangadas, não é por conta de achar que ela é ladra. Ninguém nesse país de boa consciência acha. As pessoas estão zangadas porque se sentem enganadas. É o que eu, por exemplo, me sinto.
né? Eu votei nela, apoiei, lá no Ceará a nossa gente deu a ela 76% dos votos e na sequência ela bota para gerir a economia exatamente os valores que nós derrotamos. Essa é a questão. A minha última pergunta. Aumenta a energia, aumenta a gasolina, tendo prometido que ia reduzir. Isso é que está grave no seio do povo. A última pergunta. Ciro Gomes quer ser candidato à presidência da República não, mas em 2018? acho que vou ter que ser. Vai ter que ser por quê? Por quê? Porque eu tenho que depositar meu voto em alguém que eu confie. Né? Não é possível que a gente, depois desse desastre todo, vá cair na mesma lambança da conversa mole, de um ambientalismo difuso, de um moralismo difuso, de uma tal nova política que eu não sei o que representa, estou falando da Marina, com muita clareza, muito menos retroceder para uma direita que vendeu o país, que quebrou o país 3 vezes, e eu estava lá. E o presidente Lula? O senhor não mencionou. Não, existe a possibilidade dele ser candidato? Não, eu acho que seria um grave desserviço ao país. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Gambieri.